Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Fabrício Kozer, idealizador do Futuro Consciente. Hoje estaremos com Fabrício Saiter, terapeuta organizacional e transpessoal, coach de pontos fortes, certificado pelo Instituto Gallup. Daqui a pouco estaremos com Fabrício Saiter, também idealizador do Reprogramando Hábitos. Estaremos falando com o Fabrício hoje sobre exatamente isso, sobre os hábitos bons, os hábitos ruins, como é importante nós termos bons hábitos. O nome da live de hoje é Nada é mais poderoso, é tão poderoso quanto os seus hábitos. Vou tentar colar um comentário aqui, enquanto a gente espera o nosso querido amigo Fabrício entrar. Beleza. Nada é tão poderoso quanto seus hábitos. Reprogramando Hábitos, por Fabrício Saiter. Vamos esperar mais alguns minutinhos. Juliana, Alzia, pessoal, tá todo mundo chegando. Cristiano, seja bem-vindo. Reprogramando Hábitos. O Fabrício Saiter vai estar entrando com o Instagram dele do Reprogramando Hábitos, tá? Ele é o criador do Reprogramando Hábitos. Olá, o Fabrício já solicitou. Fabrício, olha Salve, ele salve! aqui. Fala, meu querido, como é que você tá? Pico, querido Fabrício, que alegria, rapaz! Que coisa boa, né? Pelo Chegou o menos dia, hein? chegou o dia, né? Então, ainda bem que a quarentena trouxe essa nova ferramenta pra gente, que é a live, né? É Pelo menos a verdade, distância não separa a gente. é verdade. Que bom te olhar nos olhos, cara. É isso mesmo. Isso é Eu verdade. tenho, eu tenho um hábito que eu gosto na minha vida de estar conectado com as pessoas, sabe? Quando não Que dá para ser legal. presencialmente, a gente arruma o caminho, cara. Então, essa foi uma ferramenta, vamos dizer, graças à quarentena que apareceu, né? É verdade, Fantástico isso. é verdade, querido. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Hum. Gente, para quem não me conhece, eu sou Fabrício Kozer, idealizador do Futuro Consciente. Hoje vamos conversar com o Fabrício Saiter, também idealizador ou fundador, ou não sei como ele gosta de se colocar, do Reprogramando Hábitos. Aham. Correto? É isso aí, querido, é isso aí. Sou co-criador, né? Eu, a Márcio e o Gustavo, nos juntamos aí para falar de algo tão poderoso quanto hábitos, cara. Isso mesmo. Legal, legal. Nós Muito tivemos a bacana. oportunidade de ter duas turmas em São Paulo, né, presenciais, e estaríamos indo agora, eu falo com vocês aqui dos Estados Unidos, nós estaríamos indo agora, dia 6 de junho, já estávamos com a turma aberta, com vários inscritos, no dia 6 de junho, e eu não gosto de falar felizmente ou infelizmente, porque eu sempre acho que está tudo certo, sabe? A gente tem sempre uma forma de Entendi. aprender alguma coisa e talvez a gente possa falar um pouquinho disso hoje. Mas, diante do que ocorreu, nós vamos estar fazendo uma jornada online no dia 6 de junho. Igual eu já estou vendo aqui algumas pessoas que já estão inscritas nessa jornada online, inclusive a nossa querida, se você me permite, Juliana Lobão. Lógico. Exato. Mas a gente vai fazer essa jornada online no dia 6 de junho e é isso, a gente nos juntamos aí para criar essa reprogramação de hábitos, sabe? Legal, Fabrício. Fabrício, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, que está aí vendo a gente. Aham. Quem é o Legal. Fabrício Saiter? Pois é, Fabrício, hoje eu me coloco aqui como alguém que é pai, é filho, é irmão, né? Eu vivo uma relação com a Márcia de 26 anos, 28 anos que nós estamos juntos. Sou pai da Paula, que está aí no Brasil, pai do Gabriel, que está aqui. E também, no meu cotidiano, me coloco diante dos meus clientes como um terapeuta organizacional e transpessoal, né? Escolhi seguir esse caminho, fazendo uma mudança de carreira aos 40 anos de idade, hoje estou com 51, fazendo uma mudança de carreira com o objetivo realmente de contribuir para que as pessoas encontrem, Fabrício, muitas maneiras de viver e não só sobreviver, né? No decorrer Com da minha certeza. vida, aí, com 23 anos como empresário, eu senti que muitos de nós
encontravam motivos apenas para sobreviver, para viver uma vida agradável. Mas nós merecemos mais do que isso, sabe? Mais do que uma vida agradável. A gente merece uma vida produtiva, significativa, né? Uma vida que nos dê realmente incentivo para viver em cada dia. E diante disso, encontrei esse fluxo da vida aí e peguei essa direção, sabe? Então, hoje, atendo em consultório aqui dos Estados Unidos. Há 2 anos eu já atendo 100% online, desde que eu saí do Brasil. Eu já atendo online. Não estou atendendo por causa do Covid. A gente fez essa escolha, né? Quando parte da nossa clínica, majoritariamente, já era online, a gente falou, bom, então agora a gente pode sair para realizar um sonho de viver fora do país por um período, né? Então, eu já atendo online. Sou podcaster também, tenho um podcast onde a gente fala dessas premissas da psicologia positiva, sabe? De viver e não só sobreviver, de olhar para os talentos que nós temos. E também, numa das viagens que eu fui ao Brasil, idealizei junto com a Márcia e o Gustavo Reprogramando Hábitos, que é algo que aparece muito em consultório, sabe? Aquilo que a gente vai deixando no meio do caminho. Muitas pessoas têm muitos objetivos, né, Fabrício? Mas depois que alcança o objetivo, fala, e agora? Sabe? E agora, para onde que eu vou? Alcancei aquela chegada no topo lá. E aí eu já desço, e essa é uma história real que eu até gostaria de compartilhar com seus ouvintes aí. Um dos treinamentos que eu tive a oportunidade de participar em São Paulo, eu conheci um cara, o Alexandre, que ele tinha sido o 16º cara que subiu o Monte Everest, sabe? E ele falou assim... Sei quem é. Pois é, e ele disse, cara, olha, foram 2 montes que eu subi. Na verdade, foram 2 grandes sacrifícios, da subida e da descida, porque além de todo o cuidado que envolve os 2 caminhos, tanto a subida quanto a descida, ele disse que na descida já começava a pensar do tipo, e agora? Que eu realizei esse sonho, me preparei tanto tempo, o que eu vou fazer agora? Né? E você deve conhecer a história de pessoas que, muitas vezes, depois de realizar um objetivo, um sonho, cria-se um vazio existencial muito grande, né? Porque fico perguntando, poxa, e agora o que eu vou fazer da vida? Né? Não sei se faz sentido para você. Sim, faz sim. Inclusive, eu acho que foi você mesmo que esses dias, né, andou comentando de um paciente que você tinha, né, que ele já tinha viajado o mundo inteiro, fez várias viagens, fez tudo o que ele queria fazer, acordava de manhã, falava, olha, essa semana eu vou para não sei aonde, pegava as coisas e ia. E depois de um certo tempo, você estava dando um treinamento em São Paulo, né, ele chegou, não sei se foi a mesma pessoa, ele chegou para você e te perguntou, né, e agora? Me deu um vazio, o que eu vou fazer? Eu já fiz tudo o que eu queria. Na verdade, esse cara, rapaz, não foi nenhum cliente, não, esse cara... Ele viu, assim como você me fez esse convite aqui, que muito me honra, sem demagogia, ele soube que eu estava fazendo uma palestra num hotel ali em São Paulo. Era um café da manhã proporcionado pela Gallup. E ele soube, através do social media e tal, que eu estaria lá. E esse cara foi na palestra, e quando acabou a palestra, ele falou, queria conversar um pouco com você. E nós descemos no hall do hotel, estava eu, minha esposa, e ele contou exatamente essa história, que durante 2 anos ele fazia tudo, absolutamente tudo que ele queria na vida. Só que chegou um dia, ele acordou e falou, bom, agora não me sinto mais criativo para fazer algo que tem o mesmo sabor, sabe? E veio realmente um buraco, assim, um vazio existencial muito grande, porque ele percebeu que só o fato de ter vontade de fazer as coisas e realizar não trazia para ele o significado de vida, sabe? Precisava de algo mais, entendeu? E Fabrício, eu fiquei muito impressionado. O Reprogramando Hábitos, ele nasceu quando a gente estava indo para o Brasil em junho de 2019, e eu falei com a Márcia, já que a gente vai para passar férias e tudo, estarmos com nossos amigos, vamos aproveitar e levar algum trabalho para o Brasil. E aí nós acreditamos realmente que falar de hábitos era algo que vinha muito para o consultório, sabe? Tanto meu quanto dela. Né, e convidamos o Gustavo para estar conosco nessa parceria, entramos nessa parceria e fomos montar. Quando nós começamos a olhar para isso, né, por isso que eu falei com você que seria muito legal a gente falar de algo que é tão poderoso. Né? Quando a gente começou a olhar para isso, a gente viu que isso faz parte da nossa vida mesmo, sabe? Existem autores que dizem que o ser humano é tão somente uma massa de hábitos, porque, veja, existem pesquisas, uma pesquisa da Duke University, inclusive, que ela diz que
60% daquilo que nós fazemos durante o dia são decisões. 40% são hábitos. Então, todos os dias nós realizamos algo do qual a gente, na verdade, não pensa para fazer. Já está no piloto automático, né? Então, você acorda e você vai escovar os dentes, você vai tomar um banho, você vai tomar um café, você fala algo para os seus filhos, você amarra o sapato, aí se eu te perguntar o que foi que você falou, o que você fez primeiro, se você amarrou o sapato do pé direito ou do pé esquerdo, você não se lembra mais. E se a gente expandir um pouco isso e for, por exemplo, para algo um pouco mais complicado de fazer, como, por exemplo, dirigir, você pode se perguntar, poxa, mas hoje eu não presto mais atenção para fazer isso. Já está no piloto automático. Por quê? Porque já virou realmente um hábito. E nós fazemos isso absolutamente todos os dias da nossa vida. A pergunta que eu quero deixar para os nossos convidados aqui é: se eu faço algo todos os dias da minha vida e para economizar energia, ou seja, o nosso cérebro sempre vai buscar o caminho mais fácil, aquilo que está no piloto automático, por que não colocar na minha vida hábitos que vão fazer com que realmente eu traga felicidade em cada momento, que eu, na verdade, tenha vontade de viver e alcance realmente aquilo que para mim é o sucesso, né? Então, Fabrício, o fato de você ter criado o Reprogramando Hábitos mostra uma força muito grande do hábito, né? Por que o hábito é tão poderoso? Rapaz, eu vou contar uma historinha para você. Em 1900, a Pepsodent, ela descobriu que as pessoas, elas tinham, somente 7% das pessoas tinham o hábito, Fabrício, de escovar os dentes. As pessoas tinham os dentes muito amarelos, mas elas não se desconfortavam com isso porque todo mundo tinha os dentes muito amarelos. 10 anos depois, uma década depois, simplesmente implantando no produto da Pepsodent uma substância química que dava a sensação de frescor, fez com que 10 anos depois, somente uma década depois, desses 7% passassem para 65%. O detalhe é que nessa composição química não tinha nenhum tipo de produto que deixava os dentes brancos ou mais saudáveis, você entendeu? Era somente uma sensação de frescor, né? Depois desse período, a Pepsodent implantou um outro produto que dava uma sensação de espumar, sabe? Agora você imagina se você escova os dentes hoje, né? Em 2021, em 2020, com alguma pasta de dentes que não espuma. Olha que sensação esquisita, né? O hábito ele é muito poderoso porque o seu cérebro entende que você vai sempre buscar, realmente, ele sempre pega o caminho mais fácil para realizar as coisas, sabe? E aí, qual é o convite? É que se nós passamos 60% do tempo decidindo e 40% do tempo são hábitos, eu preciso conectar essa decisão e formar que essa decisão se torne um hábito para aquilo que eu quero para a minha vida, sabe? E aí, qual é o link que nós podemos fazer disso, Fabrício? Para que a pessoa que nos escuta aqui, ela pode levar isso para a prática, né? A nossa live vai acabar daqui a alguns minutos e ela vai poder usar isso exatamente no momento seguinte. Ela pensar na recompensa. Aquelas pessoas que sentiam que o dente estava branco e sentiam aquela sensação de frescor, fizeram com que ela quisesse repetir aquilo, né? Então, muitas vezes, hoje, nós não precisamos nem ver que o nosso dente está sujo, mas a simples sensação que não é de frescor faz com que a gente busque essa recompensa, né? Então, o convite é: quais são as recompensas que eu quero ter na minha vida para que eu possa realmente adquirir esse hábito, sabe? E aí eu sempre pergunto aos clientes, né? A gente tem a oportunidade de interagir com os clientes, inclusive alguns que estão nos visitando aqui, que já participaram das turmas presenciais do Reprogramando Hábito. É assim, para que você quer colocar em prática esse hábito? Para quê? Para que você quer, por exemplo, colocar em prática o hábito da atividade física? Para que você quer colocar em prática o hábito da meditação ou o hábito de se alimentar saudavelmente? Para quê?
Porque se eu pergunto por quê, talvez a pessoa diga, poxa, eu quero me alimentar saudavelmente porque eu quero ficar com um corpo bonito. Ok. E o que você vai fazer com esse corpo bonito? Qual é o significado que isso tem para você? Qual é a sensação que isso vai trazer? Quando você vai olhar no espelho com esse corpo bonito, o que você vai dizer para essa pessoa, para esse cara? Sabe? Essa recompensa é que vai levar essa pessoa a mudar uma rotina e deixar algumas deixas para que ele possa colocar essa rotina em prática. Para ser bem didático, Fabrício, para que o seu convidado aqui do Futuro Consciente possa compreender, as pesquisas mostraram que este hábito, para que a gente entenda como é que o hábito funciona no nosso cérebro, ele tem um loop, sabe? São 3 coisas distintas, mas que estão interligadas. Ele tem uma deixa, que é um gatilho, uma mensagem que vai para o nosso cérebro, que eu tenho que começar uma rotina. Ele tem uma rotina e, por consequência, uma recompensa. E esse loop do hábito, ele está interligado. Então, deixa eu dar um exemplo comum. Há 30 anos, por exemplo, eu costumo correr, adoro corrida de rua, tá? A deixa para mim podem ser locais, pessoas ou coisas que disparem para o meu cérebro que está na hora de eu colocar a minha rotina em prática, a rotina de correr. Então eu já deixo a minha roupa arrumadinha, o meu tênis arrumadinho. Se eu vou combinar a corrida com alguém, eu sei que essa pessoa vai tocar a campainha ou vai me ligar no horário combinado. São deixas, são gatilhos que o meu cérebro vai dizer, já está na hora de colocar a rotina. Qual é a minha rotina? Correr. E qual é a minha recompensa? O banho é outro, sabe? O café é outro. A subida do dia é outra, em razão de toda a liberação de hormônios que aquela atividade me traz. Então, são as recompensas. Quando muitos de nós queremos mudar uma rotina e não prestamos atenção na recompensa, a gente cai naquela história seguinte, Fabrício, eu tenho que. Então, eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que comer melhor. E o tenho que, cara, é chato pra danado, sabe? O tenho que não é... Se tornar uma obrigação, né, Fabrício? Uma obrigação, exato. Entendi. Uma obrigação. E como é que a gente faz para entender esses hábitos em nós? Eu sinto que o autoconhecimento é uma boa porta de entrada, tanto é que todo Reprogramando Hábitos, ele foi construído na espinha dorsal da psicologia transpessoal, né, das 7 etapas, ou seja, a gente reconhece qual é aquele hábito que eu tenho. Eu agradeço a você muito essa pergunta, inclusive, porque ninguém muda pensando, é preciso sentir para mudar, né? Por isso que algumas mudanças trazem um desconforto, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer o hábito. Qual é aquele hábito que eu tenho e que não me traz mais aquelas recompensas das quais eu gostaria para a minha vida, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, trazendo uma fala do tipo, eu quero fazer isso, eu quero integrar isso na minha vida. Mas para que você quer fazer isso? Muitas vezes é para agradar o outro, a esposa. A Vanessa Abrams aqui, ela está falando, se você não for um hábito que realmente te der um prazer, não dura, né? Exato, exatamente. Ou, Vanessa, nós estamos apegados de tal forma que o nosso cérebro, ele entende que é o caminho mais fácil, a recompensa já não é mais satisfatória, você entendeu? Mas ainda assim eu continuo a fazer. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que, por exemplo, fumam, ela sente um prazer danado no primeiro cigarro, mas ela fuma um maço, você entendeu? Depois, ela já não sabe nem... Eu tive clientes que acendia 2 de uma vez. O cara não tem mais prazer naquilo, você entendeu o que quer dizer? O detalhe é que o hábito está tão integrado que ele não para reconhecer e identificar esse hábito nele, né? Então, o convite primeira coisa, é reconhecer quais hábitos que eu tenho na minha vida e que eu sinto que já não me trazem mais recompensas satisfatórias. Ô, Fabrício, feito isso, é muito importante que a gente identifique qual é o prazer que esse hábito está me dando. Porque pode ser um prazer nele. Então, era isso mesmo. A gente tem que saber diferenciar os hábitos nocivos e os positivos, vamos dizer. Perfeito.
Perfeito. No Reprogramando, a gente chama aquilo que você está trazendo como hábito nocivo, a gente chama de hábito Zé Ruela. Zé Ruela? Zé Ruela. Bonito nome, hein? Carinhosamente, a gente chama de hábito Zé Ruela, sabe? É aquele Entendi. hábito que não está trazendo mais aquela recompensa satisfatória, mas ele traz um prazer, sabe? Mesmo que esse prazer, Fabrício, seja um prazer negativo, mas ele traz um prazer, né? A pessoa sabe, por exemplo, não quero julgar ninguém, a pessoa sabe que, de repente, comer em demasia ou comer de uma forma compulsiva, ela não está trazendo mais aquela recompensa que ela quer. Mas tem um prazer negativo. Talvez naquele momento ela foge de alguma coisa que ela não queira enxergar, sabe? Ela vai passar o tempo com algo que realmente para ela tem uma satisfação muito grande. Então tem um prazer negativo aí. E quando que a gente consegue... Mas você está falando. Quando que a Mas gente você está falando que o Zé Ruela é fofo, né? Pois é. A Márcia disse isso aí, né? Ele é sedutor, né, cara? É sedutor. Ele é sedutor. Ele é aquele que diz assim, amanhã você mexe comigo. Mexe comigo hoje não, deixa para amanhã. Segunda-feira você começa, você entendeu? Mês que vem começa. E aí você vai jogando e tal. Agora, tem uma outra opção, né? A opção, por exemplo, do que nós chamamos de hábito polvo. Por quê? Existem alguns hábitos, Fabrício, que eles são conhecidos como hábitos angulares. São hábitos que, por isso que no Reprogramando a gente diz assim, através de um hábito você pode transformar várias áreas na sua vida. Portanto, foque primeiro em um hábito, porque muitas vezes a gente quer focar em vários e aí deixa um monte pelo meio do caminho, sabe? Quando você foca num hábito angular ou num hábito polvo, você vai ver que respinga em várias áreas da sua vida, entendeu? Então, por exemplo, quando eu faço a atividade física, essa atividade física, além dos benefícios que ela me traz no meu corpo físico, eu sinto que eu fico mais paciente com as pessoas com as quais eu me relaciono, eu sinto que eu tenho uma qualidade de sono melhor, eu sinto que o meu paladar, na minha refeição, ele melhora, porque como eu estou mais paciente, eu descanso o garfo, a faca na mesa, eu mastigo mais vezes, ele respinga em várias áreas. Eu gasto menos dinheiro, porque eu estou cuidando da minha saúde, então eu compro menos remédio, você entendeu? Eu preciso ir menos a médico, sabe? Então, são hábitos que respingam em várias áreas da nossa vida. Nós chamamos isso de hábito angular, né? Entendi. Seria o hábito polvo. Nós chamamos de hábito polvo por causa dos tentáculos dele. Entendi. Né? Ou seja, aquele hábito angular que ele transforma várias áreas da sua vida. A meditação é uma delas, é um hábito desse que vai fazer não só um cuidado com a sua saúde física, mas também com a sua saúde mental, emocional, etc. Fabrício, para que você tenha uma noção do poder disso, muitos anos atrás, a ciência estudou os hábitos com os animais, né, com ratos e tal, em laboratório. E percebiam que através de um gatilho, de um determinado tiro, esses animais, esse rato, por exemplo, ele seguia determinado caminho que levava ele a uma recompensa, um pedaço de chocolate lá, por exemplo. E esses caminhos, eles poderiam ser mudados a direção que muitas vezes, pelo aquele estímulo, o rato chegava lá naquele final. Mas depois que eles passaram pelo rato, pelo macaco e tal, existe uma literatura que eu vou indicar aqui para os seus convidados, chamado O Poder do Hábito, e nessa literatura traz uma experiência feita com um cara chamado Eugênio, que aos 70 anos ele teve uma doença e ele perdeu várias partes, sabe? Ele tinha buracos no cérebro, encefalite viral. Ele tinha vários buracos no cérebro, tamanho de nozes, onde ele perdeu parte do cérebro e, por sua vez, a memória. Ele não sabia, por exemplo, Fabrício, fazer a planta da casa dele. Ele não tinha ideia, né? Falando com um arquiteto aqui, ele não tinha ideia de como era, como é que eram os cômodos da casa dele. Agora, perguntado, por exemplo, se você tiver fome, Eugênio, o que você vai fazer? Ele saía do quarto,
ia para a cozinha, abria o armário e pegava uma pasta de amendoim, sabe? Ele, por várias vezes, quando ele saía para dar uma volta, as pessoas perguntavam para ele: você sabe onde você mora? Ele não sabia responder, mas ele sabia chegar em casa sozinho. Entende? Ou Entendi. seja, ele não tinha O hábito. memória recente, mas ele tinha um hábito que ficava numa parte do cérebro chamado gânglios basais, que em razão da repetição daquilo, aquilo não se apagava, sabe? Mesmo ele tendo perdido parte da memória. Por isso, é que se eu te perguntar hoje qual dos dois pés você amarrou primeiro, talvez você não lembre, mas você sabe que você fez isso de forma no piloto automático, porque virou um Entendi. hábito, né? E como nós Entendi. estamos falando de autoconhecimento aqui diante dos seus convidados, a pergunta que não quer calar é: se eu tenho a possibilidade de fazer isso todos os dias da minha vida, por que não eu começar a treinar hábitos que vão fazer com que eu possa realmente viver de uma maneira muito mais saudável, viver de uma maneira muito mais feliz, né? Sem dúvida. É muito Isso é isso. muito interessante, né? Porque se você colocar, igual você explicou, bons hábitos nessa forma, né? Você vai fazer isso no automático sempre, né? Exato, exato. E aí você traz um ponto muito interessante, porque você vê que a Márcia colocou aí: o hábito de observar os pensamentos pode nos ajudar tremendamente a reconhecer o que vem nos limitando. O que eu quero te Isso. dizer com isso? O fato de entrar no piloto automático, ele também tem aí uma pegadinha, né? Uma isca, que é importante a gente tomar cuidado. Porque quando entra no piloto automático, muitas vezes eu paro de prestar atenção naquilo que eu estou fazendo e, de repente, não é mais o que eu gostaria de fazer na minha vida, sabe? Mas eu continuo fazendo. É o exemplo que eu dei com aquela pessoa que compra em demasia, ou que come em demasia, ou que, na verdade, trabalha em demasia e não nem presta atenção mais, saboreando o caminho daquele trabalho. Quando a Márcia chama a atenção de o hábito de prestar atenção nos pensamentos, me vem muito a questão da qualidade de presença mesmo, sabe? Com qual hábito que eu, por exemplo, estou lavando louça? Com qual hábito que eu estou olhando nos olhos das pessoas, né? Como é que eu estou prestando atenção naquilo que eu estou vivendo? E também naquilo que eu estou no diálogo interno. Muitas vezes eu estou numa conversa interna tremenda e eu não paro para capturar, tirar um pouco da mente, colocar no papel, para ter o hábito de respirar e sentir o que aquele pensamento está nesse momento trazendo uma sensação física ou um sentimento, sabe? Tudo isso são hábitos que nós podemos adquirir, né? A Juliana está falando aqui que até hábitos que não servem mais, né? Não nos cabem mais, continuam a fazer, a gente continua a repetir eles, né? No piloto automático. Mesmo que Exatamente, Ju. aquele que não te cabe mais. Exato. Por quê? Porque tem um prazer, cara. E Fabrício, se você perguntar, faça esse teste. Se você perguntar 10 pessoas qual é o ganho que você tem, por exemplo, vamos supor que uma pessoa chegue para você e diga assim: Fabrício, eu quero parar, por exemplo, de chegar atrasado, de ser impontual, de não ser pontual com os meus compromissos, né? Esse é um hábito que, de repente, algumas pessoas têm. Chegam atrasado em todos os compromissos, tá? Um exemplo. E essa pessoa diz para você: eu quero parar disso aí, Fabrício. E você pergunta para ela: mas qual o ganho que você tem com isso? E ela diz: nenhum. Eu vou te dizer que de 10 pessoas, quando você pergunta a ela em relação a um hábito que ela não quer ter mais, que ela já faz no piloto automático, conforme a Juliana comentou, ela vai dizer que não tem ganho nenhum. E aí que está o problema: tem ganho. Todo hábito tem uma recompensa. Todo hábito. Talvez essa pessoa que chegue atrasado, ela pode querer, lá no fundo, o ganho de estar querendo chamar atenção, ou o ganho de repente, dormir um pouquinho mais, sabe? Ou o ganho de não correr para fazer as coisas. Algum prazer, algum ganho secundário tem. Algum prazer negativo tem. E por que isso é tão importante descobrir que ganho tem? Porque eu só consigo transformar esse hábito, mudar, a hora que eu descubro outra recompensa. Você entendeu?
Entendi. É uma Ou a, substituição de hábitos. ou a mesma recompensa mudando a rotina. Ou seja, qual é o ganho que eu tenho quando eu fumo, por exemplo? Eu me sinto mais em paz, eu me sinto tranquilo. Algumas pessoas dizem que é até uma companhia, sabe? Parece que o diálogo interno cessa, eu me sinto. Então, espera um pouquinho. O corpo vai continuar pedindo o cigarro. A recompensa é a tranquilidade, é a companhia, sabe? É estar mais em paz consigo mesmo e tal. Então, eu mantenho essa recompensa, eu continuo consciente que o corpo vai me dar uma deixa, que ele quer uma mensagem para o cérebro para fumar, só que eu vou trocar a rotina. Eu vou arrumar outra coisa que me dê a mesma recompensa. De repente eu vou pedalar, eu vou correr, eu vou comer algo que me dá prazer, vou fazer outra coisa que me dê essa mesma recompensa de tranquilidade, de prazer. Agora, se eu não sei qual é o ganho, eu não vou trocar. Faz sentido, Entendi. não? É o que a Márcia está falando, né? O ganho secundário está exatamente oculto à consciência. É preciso trazer ele para o campo da consciência, né? Exato. Por isso é que quando você me perguntou como nós fazemos para colocar algo tão poderoso em prática, eu te convidei a olhar o autoconhecimento. Primeira coisa, né? Eu preciso reconhecer, aceitar, ter consciência daquilo que eu não quero, daquele hábito que eu não quero mais na minha vida. E sabe o que é muito interessante, Fabrício? É que muitas pessoas passam a vida inteira, sabe, atrás de objetivos. Não tem nada Entendi. errado com isso. O Tem detalhe é uma que diferença bem grande, né? o objetivo é algo pontual, sabe? O objetivo é algo pontual, ele tem um ponto final. O hábito é perene, cara. O hábito são vírgulas. O hábito, se você chega ao topo daquilo que para você é algo que você almeja, se você vai consciente, como você mesmo disse, desses hábitos, quando você descer, você sabe que você vai trazer todos os hábitos com você. Entende? O objetivo não, o objetivo eu alcancei, eu vou ter que arrumar um outro para me manter vital. O hábito ele pode te manter vital constantemente, entende? Entendi. Né? Tem uma diferença muito grande entre hábito e objetivo. E a diferença, e que muitas pessoas não têm essa consciência, e por isso buscam o objetivo a vida inteira, e muitas vezes, até quando conseguem, não tem consciência dos hábitos que adquiriram. A diferença está exatamente que um é pontual, sabe? Ele tem início e fim, ou seja, eu alcancei aquele objetivo, sabe? Eu conquistei aquilo, vou ter que arrumar um outro para botar no lugar. O hábito, ele é perene, o hábito, ele é consistente, sabe? O hábito, eu gosto muito da metáfora, né, de uma viagem de trem, sabe? O objetivo, ele está nas paradas. Então, eu paro, eu desço, eu vou lá, conheço aquela cidade, eu tenho que subir e vou encontrar um outro objetivo lá na frente. O hábito vai te acompanhar dentro do vagão, sabe? O hábito é como você se relaciona, é como você escolhe se alimentar, é como você escolhe passar a sua viagem, o caminho da sua viagem. Esse é o hábito. O hábito é muito mais perene, né? Entendi. E como é que eu consigo distinguir quando eu preciso de reprogramar um hábito? Boa. Gratidão pela sua pergunta. Se eu perguntar a você, você é feliz? O que você me diz, Fabrício? Eu sou feliz. Hein? Eu sou Você é feliz. feliz? Ok. Sou. E ok. Gratidão por essa resposta. Você é feliz? É muito provável que você tenha no seu cotidiano hábitos que te façam feliz, tá? Sem Hábitos dúvida. que fazem da sua vida feliz. Agora, se eu disser para você assim, você sente que hoje na sua vida você gostaria de mudar algo para que você pudesse trazer mais felicidade para sua vida, é provável que você Sem, vá se voltar para sem dúvida. você, sem dúvida, você vai voltar Sem para você dúvida. e vai falar, poxa, nessa área aqui da minha vida, eu gostaria de ter uma recompensa maior, uma recompensa diferente, sabe? E nesse momento eu posso reprogramar algum hábito para que eu possa Sim. conquistar isso aí, né? Faz sentido ou não?
faz sentido, Isso. sim. Esse que é o convite, é que eu sinto que quando as pessoas perguntam para quem que eu reprogramando o hábito, eu digo para elas, para quem está respirando, sabe? Para quem está vivo, para quem tem essa pulsão de vida. Porque a todo momento, nessa quarentena, Fabrício, o que nós reprogramamos de hábitos aqui, eu e a Márcia, você entendeu? Muito, por exemplo, Em nós casa tínhamos também. quase 2 anos que nós não almoçávamos com o nosso filho. Coisa que nós fizemos no decorrer da nossa vida quase inteira. Por quê? Porque ele chegava tarde do colégio, nós já estávamos atendendo, não conseguimos sentar à mesa. Agora, é muito mais cômodo para a gente, porque o nosso horário combina o meio dela, continuar não almoçando com ele. Você entendeu? Era muito mais cômodo. Entendi. Ele está no quarto dele, comodidade, a gente seria muito mais prático. Mas nós incorporamos o hábito de há 60 dias que nós vamos lá, se ele estiver dormindo, a gente chama ele, colocamos aqui, muitas vezes a gente muda a estrutura nossa ali para sentar com ele. Então nós adquirimos esse hábito no nosso cotidiano há 60 dias, por quê? Porque para nós isso é importante, a gente queria reprogramar isso. Quando nós estamos conectados com ele aqui, a gente tem a recompensa de conseguir escutá-lo, conseguir saber o que ele está querendo trazer para a gente para ele também, enfim, várias recompensas nesse sentido. Então, respondendo a sua pergunta, cara, é importante a gente se olhar no espelho, olhar para a gente e em qual área da minha vida eu gostaria de ter uma recompensa nesse momento da minha vida que pudesse me trazer mais benefícios, mais alegria, mais felicidade, mais motivos para viver. Pode ter certeza que aí tem um hábito para você reprogramar, sabe? Ah, com certeza. É. Ô, Fabrício, quais são as consequências em a gente não ter bons hábitos? Não ter um hábito. Ok. Eu acho um negócio muito sem graça a gente viver a vida no piloto automático, sabe, cara? Eu não sinto que isso seja viver. Para mim, isso é sobreviver. É ter uma vida agradável. Se você vive uma vida no piloto automático e tem muitas recompensas, é provável que você conheça pessoas que sejam até do seu núcleo familiar, do seu network, que sejam pessoas que têm uma família muito legal, sabe? Que tem dinheiro, que tem possibilidades de viajar, de adquirir bens, são reconhecidos profissionalmente, mas volta e meia elas se sentem tristes, sentem um vazio existencial, sentem uma falta de significado, uma ausência de propósito. Muitas dessas pessoas, Fabrício, elas realmente vivem a vida no piloto automático, sabe? Elas não sentem mais o sabor do caminho. Elas não têm mais aquele tempero. É como se todos os dias você comesse a mesma refeição com o mesmo sabor. Então, eu acredito que nós podemos sim nos questionarmos diariamente qual hábito que nós gostaríamos de reprogramar, em qual área da nossa vida que nós gostaríamos ali de ajustar, sabe? Para que a gente possa sim, nesse caminho, fazer essas escolhas e em cada dia ir fazendo reprogramando os nossos hábitos, né? Entendi. Você teria alguma dica, Fabrício, para a gente, para que pessoal, vamos dizer, a gente tinha os hábitos ligados, vamos dizer, eu tinha um hábito de correr na Lagoa do Taquaral, aqui em Campinas, que é o ar livre, tudo isso daí. Voltou. Então, eu tinha, vamos dizer, eu estou falando por mim, eu tinha um hábito de correr na Lagoa do Taquaral, vamos dizer, hábitos no meu cotidiano. E agora estou preso dentro de casa. Eu tenho que mudar os meus hábitos. Né? Você teria alguma dica para passar para a gente, para quem está nos ouvindo? Como eu poderia exercitar novos hábitos dentro dessa quarentena? Que pergunta legal, cara. Que pergunta legal. Porque naquele loop do hábito, Fabrício, lembra que eu disse, você muitas vezes vai mudar a rotina, mas vai manter a deixa e a recompensa, né? A deixa é a mensagem que vai para o seu cérebro dizendo, você precisa cuidar do seu corpo físico, porque você já faz isso há muito tempo. Você corria na Lagoa Taquaral. Você cuida do seu corpo físico. Então vem uma deixa. Você vai olhar aquele calção que você levava, você vai abrir a sapateira e vai ver aquele tênis que te levava. Vai vir na hora.
a Lagoa Taquaral. Faz Sem sentido ou dúvida. não? Sem dúvida. Você vai olhar o relógio, que tem o relógio que você corria, tudo isso são deixas, pessoas, coisas, lugares, né, objetos que vão te lembrar da corrida na Lagoa Taquaral. E você também vai se conectar com a recompensa que você tinha quando você corria na Lagoa Taquaral. Como é que você se sentia melhor? Você percebia que você se alimentava melhor, que você tinha mais disposição, que você tinha um melhor humor. Você mantém deixa essa recompensa. O que você vai fazer é mudar a rotina. Em vez de eu correr na Lagoa Taquaral, eu vou fazer um yoga dentro de casa, eu vou fazer como é que se diz? Uma flexão, eu vou pular a corda, eu vou botar um YouTube na televisão aqui. Tem um cara, aparece aí em São Paulo, muito bom, chamado Valtinho Oliveira. Ele faz exercício, sim, não é isso? Faz de manhã. Aí, inclusive, sábado ele está com a gente. Pois é. Exato. Então, conclusão. E é isso, cara. Hoje, eu adoro correr, tem 30 anos. Mas todos os dias eu arrumo um jeito de fazer uma atividade física. Nem que seja 10 minutos, aprendi com o Valtinho, inclusive, ao lado da cama, um alongamento, algumas flexões e tal. Mas naquele momento, eu estou dizendo para o meu corpo, eu te amo, eu gosto de você, você é importante para mim. Você é um veículo importante para mim. E depois vai ter a recompensa. O banho é outro. Eu já sei qual que é. Então, eu mudo a rotina, mas mantenho a recompensa e a deixa. Entendeu? Essa é uma dica. Né? Então, a dica seria, você tem que fazer uma associação entre o seu hábito e a recompensa. Senão você não tem o seu ganho. Corrigir um pouquinho aí. Você tem que sempre manter a deixa, que é o gatilho. Tudo aquilo que te lembra do hábito que você tem. Tudo aquilo que te lembra, que manda mensagem para o seu cérebro do hábito que você tem, é a deixa. São gatilhos, né? Então, quando eu tenho o hábito de correr na Lagoa Taquaral, tudo que envolve essa corrida, que me lembra essa corrida, o amigo que ia comigo, o relógio que eu usava, a roupa que eu levo, o tênis que eu corro, tudo aquilo que me lembra, que manda uma mensagem para o meu cérebro, puta, tem 3 dias que eu não vou na Lagoa, tem 60 dias que eu estou em quarentena e não vou, são deixas. Eu mantenho essa deixa e mantenho a recompensa, fico de olho na recompensa, o que essa recompensa traz para mim, sabe? Eu mantenho essas duas e mudo a rotina, porque eu não posso correr mais na Lagoa Taquaral, eu estou em quarentena, sabe? Então eu mudo a rotina para me dar a mesma recompensa. Eu vou fazer outros tipos de atividade física, eu vou criar outras rotinas para ter a mesma recompensa. Faz sentido ou não? Não, faz sentido. Né? Aí seria uma ligação... fazer o loop do hábito. Fabrício, quanto maior a recompensa, mais prazerosa, mais eu fico conectado a esse loop. Posso te dar um exemplo pessoal? Deve. Cara, eu adoro comer, cara. Eu adoro falar de comida. Você quer me ver feliz? Vamos conversar sobre comida. Eu adoro falar de comida. Eu gosto de comer. Em 26 anos de casado, eu posso dizer que 80% das vezes quem foi para a cozinha foi eu. Você entendeu? Se eu estiver mentindo, a massa vai me entregar agora aí, mas você pode ter certeza disso. Amo. E um dos meus pecados capitais é a gula. Eu abri a primeira turma do Reprogramando presencial dizendo que esse era um hábito que eu gostaria de reprogramar na minha vida. Você entendeu? Já levei isso. Hein? A gula. Certo? A gula. A gula. E aí, o que acontece? Só que com muita terapia, né, com muito trabalho, inclusive esse dia nós tivemos no Reprogramando o Hábito o Luiz Carlos Garcia, que faz um trabalho belíssimo de Enneagrama, e ele trouxe exatamente essa fala. Há mais de 15 anos, eu sinto que eu estou em paz com o meu corpo, com a minha saúde física e com a minha alimentação. Mas eu não deixei de ser guloso, você entendeu? O que eu faço? Eu aprendo a lidar com isso. Como? Eu como aquilo que eu gosto, tendo a recompensa e mudo a rotina. Então, eu incluí no meu dia a dia alguns jejuns, sabe? Que eu e a Márcia temos o hábito de fazer. A gente, durante a semana, a gente pega um pouco mais leve para que no final de semana a gente possa comer aquele torresminho, sabe? Que a gente gosta, tomar uma cervejinha, tomar um vinho, comer uma pizza. Se você chegar na nossa casa
durante a semana, e eu já estou te falando coisa de quase 2 décadas, você vai falar, pô, esses caras são impressionantes, como é que eles andam na linha? Porque a gente faz compensações na nossa rotina para ter a mesma recompensa. Virou um hábito na nossa vida, cara, sabe? Entendi. Virou um Aliás, a hábito. Márcia está falando que ela adora esse seu hábito, né? E a Juliana está falando que a Márcia tem um ganho secundário com ele. Pois é. Isso é tão verdadeiro que teve um dia, Fabrício, e agora essa história, inclusive, ela fez um vídeo, eu falei com ela, você precisa fazer um vídeo disso porque é algo muito poderoso. Eu acabei de atender e quando eu cheguei na sala tava um cheiro, cara, de comida delicioso, sabe? E a Márcia estava na cozinha com a faca na mão, cortando os temperos, aquele cheiro de comida. Eu falei, o que você está fazendo aí? E ela disse, eu estou cozinhando. Eu falei, poxa, mas eu vi que o negócio era bonito, era um dia de semana, uma quarta-feira assim. E eu falei, aí eu até brinquei com ela, falei, você tá mal intencionada, né, e tal. Aí ela falou assim, ô meu amor, você vai me perdoar, mas eu estou fazendo esse jantar para mim. Você é meu convidado, mas o jantar é para mim. Aí eu fiquei até com aquela cara de paisagem, meio sem graça assim, né, Fabrício? E aí eu vi que ela tinha saído, cara, para comprar os ingredientes que nós tínhamos em casa. Mas ela falou, eu queria fazer tudo para mim. Eu queria sair e comprar os ingredientes, eu queria fazer o jantar. E fez uma massa deliciosa e eu e o Gabriel ganhamos um presente. Ela fez o jantar para ela, mas nós ganhamos um presente. E naquele dia ela começou, Fabrício, a incorporar uma atitude que virou um hábito depois de um tempo. Foi o quê? Se sentir merecedora dela fazer as coisas para ela, sabe? Então, muitas vezes, eu procuro ela, entre uma janela de um atendimento e outro, onde é que ela está? Ela foi para o meio do mato aqui, foi, sabe, se conectar com a natureza, no meio num horário que ela não fazia isso antes, ela não se permitia fazer isso. O hábito de se presentear, né? Então, em razão disso, me chamou a atenção porque era algo diferente que ela foi reprogramando na vida dela, né? Entendi. Bem legal isso, hein? Você saiu ganhando numa dessa, né? Você que teve o ganho secundário nessa. Exato, cara, exato. Porque quando eu cuido de mim, o outro ganha um presente. Mas eu cuido de mim. E é genuíno, porque eu só consigo dar para o outro aquilo que eu tenho. Então, se eu me dou amor, o outro acaba ganhando um presente, né? No dia 6 de junho, Fabrício, nessa jornada online gratuita, que as pessoas que estão aqui, inclusive, não se inscreveram ainda, basta ir aí no link do Reprogramando, clicar lá no Fabrício, link. é exatamente isso que eu queria. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é o Reprogramando Hábitos, tá? E quando você vai estar fazendo ele? Parece que você, no dia 6, você vai fazer uma live, eu não sei, do Reprogramando, né? Então, passa pra gente o que é o Reprogramando Hábitos, tá? E os cursos, quando vão ter, datas, tudo isso aí, que também a gente já está chegando perto do final, e eu não quero deixar isso passar. Legal, gratidão por isso, querido. Gratidão por esse Imagina, que isso. Reprogramando Hábitos é uma vivência, é um trabalho vivencial de aproximadamente 8 horas. Você vai ver muito pouca teoria. Nós vamos te convidar a tomar contato com a neurociência para que você saiba como o hábito funciona na sua mente, né? É importante ter essa razão, essa consciência disso. E o restante do treinamento inteiro, 90%, é vivencial. São com dinâmicas e práticas para que você possa reprogramar esse hábito na sua vida. Neste momento que nós não podemos ir ao Brasil para dar esse trabalho presencial, porque as nossas turmas, as 2 turmas que nós fechamos, deu 50 pessoas, ele é um trabalho muito intimista, nós não podemos juntar esse pessoal, nós vamos fazer uma jornada online, não é uma live, é uma jornada online no dia 6 de junho, é um sábado, de 8 às 11h30 da manhã, num grupo fechado, porque como ele é um trabalho vivencial, nós não podemos deixar isso aberto, porque algumas pessoas vão querer reprogramar alguns hábitos que elas não querem contar para o mundo, elas estão contando para elas mesmas e interagindo no grupo que vai estar ali com o mesmo objetivo. Então, existe uma confiabilidade das pessoas que vão se trabalhar. Então, nós vamos fazer através de uma plataforma, que é a do Zoom. Essas pessoas só precisam
clicar no link do Reprogramando Hábitos, lá na bio e também na minha bio. A Márcia pode botar aí o meu Instagram e fazer a inscrição. Neste dia, nós vamos orientar essas pessoas também de forma vivencial, não é presencial, mas é vivencial, como ela escolher um hábito que ela possa trabalhar nessas 3h30, né? Para que ela possa levar com ela e colocar isso em prática. E pretendemos sim, Fabrício, à medida que as coisas forem surgindo aí no Brasil, nós aqui nos Estados Unidos estamos 15 a 20 dias, um pouquinho à frente dessa liberação, né? Os bares já começaram a liberar aqui 50% de funcionamento, alguns serviços já estão abertos e tal. À medida que for liberando isso no Brasil, a probabilidade de nós realizarmos um reprogramando presencial em outubro e novembro é muito grande, até porque nós já temos pessoas que estão aqui conosco inscritas para esse reprogramando presencial que iria acontecer em junho, né? A Maria Helena, que está aqui conosco, inclusive, uma querida, tá nesse caminho conosco há bastante dia, é uma dessas pessoas que está inscrita para esse treinamento presencial, né? Para esse do dia 6 não tem limite de vagas? Tem limite de vagas, são 100 pessoas, apenas 100 pessoas. Isso, nós já estamos no finalzinho, até agora há pouco, inclusive perguntei ao Gustavo, tem poucas vagas, tá? Mas tem limite de vagas sim, porque nós vamos usar uma plataforma que, na verdade, é um trabalho muito intimista, Fabrício, não é um trabalho de massa. O que a gente quer é que eu possa te encontrar na semana seguinte e saiba que você está colocando aquele hábito que você reprogramou na sua vida, sabe? Nosso objetivo é exatamente isso. O Reprogramando não foi preparado para massa. Nós até pensamos em lançar um online em razão de tudo que está acontecendo e para levar essa metodologia, mas aí vai ser outro reprogramando online. Não tem a ver com as 7 etapas, com esse trabalho da transpessoal que a gente faz nesse reprogramando, né? Legal, Fabrício, muito bacana, viu? Obrigado pelo espaço aí, meu querido. Imagina, que isso. Eu não estou inscrito, mas vou me inscrever, né? Ou também, para não ocupar a vaga, eu vou fazer junto com a Juliana, porque ela já está inscrita. Perfeito. Entendeu? Eu acho que eu vou participar, mas não vou ocupar a vaga de ninguém. Tá bom, querido. Seja muito bem-vindo, viu? Muito bem-vindo. É legal você dizer isso, porque ele é um treinamento que pode ser feito, sim, com pessoas conhecidas. Diga-se de passagem, como a gente acredita que existe uma conexão, eu não sei se em razão do que eu vivo na minha relação com a Márcia, do que o Gustavo vive com a Elaine, mas nós tivemos muitos casais na primeira turma de junho de 2019 e tivemos muitos casais também na turma de novembro de 2019, sabe? Então, quando você diz que vai estar com a Ju como casal, seja muito bem-vindo, porque eu sinto que é muito gostoso ter hábitos saudáveis nessa relação par, sabe? Legal. Vamos criar novos hábitos juntos também, né? Exato. É por aí mesmo. Fabrício, a Juliana está me passando aqui que está faltando poucos minutos para acabar a nossa live. E aí o Instagram derruba a gente, né? Isso. Para quem chegou agora, para quem não esteve desde o começo e entrou agora há pouco, eu estive com o Fabrício Saiter, criador do Reprogramando Hábitos. O Reprogramando Hábitos vai fazer não é uma live, seria... Uma jornada online. Isso, uma jornada online, dia 6 de junho, das 8 às 11h30 da manhã. Tá? As pessoas podem se inscrever pelo Reprogramando Hábitos, né? Underline oficial, pelo @Fabrício Saiter e pelo @Márcia Branco. Correto? Isso aí. Na bio, legal, tanto do meu Instagram, quanto do dela, quanto do Reprogramando, quanto do Gustavo, a pessoa só vai clicar lá, vai para o site e faz a inscrição. Legal. Fabrício, eu agradeço de coração a sua presença, agradeço de coração você ter aceito o meu convite e espero a próxima vez estar pessoalmente conversando com você. Obrigado, querido. Gratidão. Que não demore muito. Muito bom te olhar nos olhos, viu? Você me presenteou, porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar de algo que eu acredito tanto e que faz parte realmente do fluxo da minha vida,
eu ganho um presente. E você me deu a oportunidade de falar 1 hora aqui de algo que eu acredito tanto. Eu falo para você e grito para mim, você entendeu? Então é a forma que eu tenho realmente de viver e não só sobreviver. Gratidão, viu, brother? Gratidão, meu irmão. Até a próxima. E que Se Deus seja quiser. logo. Se Deus quiser. Um beijo a todos. Fica com aí, Deus. Viu? Amém. Manda um beijo para mais aí. Obrigado. Vai ser dado, viu? Tchau, tchau. Até mais, querido. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.